Graça e paz, amados irmãos. Sejam todos muito bem-vindos, os irmãos que estão aqui presencialmente, os irmãos que estão no YouTube. É muito bom estarmos reunidos aqui para louvar e engrandecer ao nosso Deus. Eu quero te convidar para nós iniciarmos nesse nosso culto. Vamos iniciar orando, agradecendo ao nosso Deus por mais esse dia e consagrando ao Senhor as nossas vidas, consagrando esse culto que prestaremos ao Senhor. Amado, soberano Deus, nosso Senhor, nós nos rendemos a Ti e nos apresentamos diante da Tua face através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo para clamar ao Senhor, que o Senhor olhe para nós, que o Senhor se faça presente nesse lugar e que o Senhor receba de nós o nosso culto, Pai. Nós reconhecemos, Deus, a nossa imperfeição, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós não merecemos estar aqui, mas te agradecemos pela Tua graça, pela Tua maravilhosa graça, Senhor, esse privilégio de sermos chamados Seus filhos, esse privilégio de podermos Te cultuar e essa esperança, Pai, de sabermos que faremos isso por toda a eternidade, Pai, de estarmos sempre na Tua presença, glorificando e buscando ao Senhor. Deus amado, faça-se presente aqui, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e que somente o Teu nome seja glorificado. Somente o Senhor seja louvado e exaltado aqui, Pai. Recebe, Senhor, os nossos cânticos, as nossas orações. Ó Pai amado, fala conosco através da mensagem. Edifica, Senhor, as nossas vidas através desse memorial da ceia. E que em tudo, o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos nos colocar em pé. Vamos iniciar esse culto cantando o cântico Agnus Dei, que significa Cordeiro de Deus. É o nosso louvor, né? Aquilo que está registrado no livro de Apocalipse, que por toda a eternidade estaremos louvando ao Cordeiro, ao único que é digno. Quando procuraram quem era digno de abrir o livro, quem era digno, não se achou ninguém. Aí olharam para o Cordeiro, para Jesus Cristo, e viu Ele sim, o único que é digno. Então vamos louvar ao nosso Deus. Aleluia, aleluia, santo és Tu, ó Cordeiro de Deus. Tu, ó Cordeiro de Deus.
Trino Deus, digno tu és, digno tu és santo, santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és santo. Mais uma vez do início. Aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, aleluia, santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Aleluia, santo, santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és santo, santo, ó Cordeiro do Trino Deus, digno tu és, digno tu és santo. Amém. Que nosso Deus seja sempre louvado e que essas palavras estejam sempre nas nossas bocas, né, por toda a eternidade, que Ele é santo, santo, santo. Vamos todos juntos fazer a leitura bíblica que se encontra em 2 Coríntios 4, dos versículos 16 a 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém. Nesse mesmo intuito nós nos fortalecemos, mesmo com a vida difícil, mesmo com os problemas, com as tribulações, porque quem vive pela fé não vive olhando para aquilo que nós vemos, busca aquilo que é invisível, que é o principal, né? Que é o que é eterno. E nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, aquele que nós não podemos ver, mas aquele que nós cremos, e clamando que Ele se faça presente aqui, que Ele venha inundar esse lugar, que Ele venha encher a nossa vida. Vamos fazer essa oração cantada ao Espírito Santo de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Mais uma vez. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Agora eu quero te convidar a fazer essa oração, ó. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
Amém. Que verdadeiramente seja a nossa oração. Que a cada dia possamos estar cada vez mais cheios do Espírito Santo. Amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaria de lembrar mais uma vez da nossa campanha do audiovisual. Nós iniciamos uma campanha para arrecadar ofertas, para arrecadar fundos, para a compra de equipamentos aqui para a nossa igreja, né? De novos instrumentos, de melhorarmos aqui o sistema de som. Existem alguns equipamentos que nós não temos aqui na igreja, né? E também de nós investirmos em equipamentos para fazermos uma transmissão ao vivo. Nós queremos caminhar aí para o retorno do nosso culto domingo à noite, né? E para isso nós precisamos também fazer a transmissão ao vivo para aqueles que ainda não podem vir à igreja. Então eu gostaria, né, de pedir que os irmãos coloquem em ação a generosidade na vida de vocês, né? O cristão ele tem que ter essa marca de generosidade, né? Ele não pode ser egoísta. Não quero estipular valor, também não vou fazer como as outras igrejas, né, de prometer que você vai ter um retorno por isso. Não, mas você vai estar investindo na obra de Deus e isso é maravilhoso. Né? Aqui é um trabalho evangelístico, aqui é um trabalho missionário, que nós precisamos sim investir para avançar. E nós agradecemos a Deus porque os irmãos têm sempre sustentado essa obra, né? E vamos buscar avançar, né? Crescer cada vez mais, investir para alcançarmos cada vez mais pessoas. Então, coloque no seu coração, coloque-se diante de Deus, veja aquele valor que o Senhor vai colocar no seu coração, quanto você vai poder ajudar, e nós então poderemos avançar nisso, tá bom? E é interessante, nós começamos essa campanha, e semana passada a potência ali do som já começou também a sair fumaça ali. Eu não sei se vai ser mais um equipamento para a gente poder comprar, né? Mas vamos investir, né? Tem muitas coisas que a gente precisa mesmo investir aqui para melhorar, tá bom? Vamos passar para o nosso momento de oração, momento onde nós vamos compartilhar aqui os nossos pedidos, os nossos agradecimentos, para a igreja estar orando uns pelos outros. Querido e amado Deus, neste momento, Senhor, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, Senhor. Te agradecer pela tua misericórdia, Pai, que se renova toda manhã. E te pedir, Senhor, pelos pedidos que foram feitos aqui neste momento, Senhor. Que esses pedidos, Senhor, subam ao teu trono, Senhor. E, Senhor, resolva segundo a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, a vida do Vidne, Pai. A recuperação dele, que está sendo tão lenta, Pai. Mas tu sabe de todas as coisas, meu Deus. Verdade, Pai. Quero te pedir, Senhor, pela saúde da Edilene, que o Senhor continue tomando conta dela, Senhor. Te pedir também, Senhor, pelas pessoas que perderam seus parentes, como a irmã Júlia falou nesse momento. Só tu, meu Deus, é que pode consolar a família, Senhor. Quero te pedir, Senhor, pela vida do meu encarregado, a pessoa que está sofrendo, Senhor, uma pessoa que não conhece o teu amor, Senhor, mas visita, Pai, ele neste momento, não só ele, mas todas as pessoas que estão no UTI, que estão precisando de ti, meu Pai. Te peço, meu Deus, por todos eles, ali naquela firma onde eu trabalho, Senhor, muitas pessoas que estão contaminadas, Senhor, pessoas que não estão ligando para a vida, mas eu te peço, Senhor, que a tua orientação, meu Pai, te peço por essa igreja, por todos os irmãos aqui, aqueles que não puderem estar aqui neste momento, Deus. Te peço pela vida do pastor e da família, por esse ministério, Senhor. Te peço, Senhor, pela minha vida, a vida da minha família. Peço, Senhor, que o Senhor mude na minha vida o que precisa ser mudado, Senhor. Que nós podemos ser, Senhor, pessoas melhores, Pai. Ó Espírito Santo, inunda, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Que tudo que nós vamos fazer aqui, Senhor, seja agradável a Ti, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12. De 7 a 12, vamos meditar nesses 4 versículos e pensar sobre sofrimento e graça. Nessa carta de 2 Coríntios, uma grande ênfase dela é que o apóstolo Paulo está defendendo o seu ministério. Ele começou a ser acusado por alguns de não ser um verdadeiro apóstolo, né? Porque, na verdade, Paulo ele não andou com Cristo pessoalmente, enquanto Cristo
era vivo aqui, né, nessa terra, antes de Jesus morrer e ressuscitar, não é? E, na verdade, Paulo até perseguiu a igreja. Depois que ele veio a se converter, teve um encontro real com Cristo, e ele foi, sim, considerado, né, um apóstolo. E trabalhou mesmo como um líder da igreja, né, um enviado mesmo do Senhor. Só que na igreja de Corinto, algumas pessoas estavam querendo liderar ali, né, estavam querendo se colocar como os líderes, aqueles que iriam mandar na igreja, e para isso eles precisavam então diminuir a figura de Paulo, diminuir então a autoridade de Paulo. Já que Paulo não estava presente, vamos começar a falar mal dele. Então Paulo fica sabendo disso e escreve uma carta para poder defender também o seu apostolado e criticar também esses falsos líderes que queriam desvirtuar a igreja. E Paulo, nesse capítulo 12 aqui, ele vem pela primeira vez contar uma experiência que ele teve. Já faziam 14 anos que ele teve essa experiência, ele não contou para ninguém, e ele vem falar aqui nesse momento, porque as pessoas ficavam falando assim, Paulo nunca teve experiências maravilhosas, né? E provavelmente essas pessoas inventavam também algum tipo de experiência que eles tinham para poder mostrar assim, né? Olha como nós somos mais espirituais, né? Nós que somos verdadeiros líderes. Então Paulo ele vem contar aqui uma experiência no começo do capítulo, de que ele foi levado até os céus. Ele fala aí até o terceiro céu, né? Que na verdade a ideia é assim, esse céu que nós vemos aqui, essa atmosfera seria o primeiro céu. Depois o espaço sideral, né, com as estrelas e tudo mais, seria o segundo céu. E o terceiro céu seria o paraíso, onde Deus está. Onde nós não conseguimos chegar nem com foguetes, né? Pela nossa própria força nós não podemos ir lá. E Paulo ele disse que ele foi levado a esse lugar. Ele falou assim, vocês acham que eu não tenho experiências? Na verdade eu fui levado até os céus e eu vi coisas que eu não posso nem falar, né? Fiquei sabendo de muitas coisas, né? E tive umas experiências que nenhuma outra pessoa teve. Então ele conta isso, né? Já que vocês precisam disso para poder reconhecer meu apostolado, olha isso aqui. Mas eu não vou me orgulhar disso, né? Na verdade ele nem fala que foi ele, né? Ele fala assim, eu conheço um homem que teve essa experiência, mas claro que ele está falando dele, né? Então, depois ele vem falar que para que ele não se gloriasse nessas experiências maravilhosas, nessas experiências que na verdade todos nós queremos ter, né? Seria muito bom se nós pudéssemos ver um anjo, se nós pudéssemos ver a Cristo e ir lá no céu para poder ter essa certeza, né? Ele fala assim, não vou me gloriar nessas coisas. E nós vamos aprender aqui nessa mensagem no que nós devemos nos gloriar, aonde nós devemos nos alegrar, né? E ele vem mostrar aqui que, na verdade, as fraquezas dele têm um papel excelente na vida dele, no aprendizado dele, em tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Então vamos ler esse texto, os versículos 7 a 10, também está projetado na tela. Felipe, você me ajuda aí? Pode ir passando para frente, até depois chegar de novo ao tema da mensagem mais uma vez. Diz assim a palavra: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos meditar versículo a versículo aqui nesse texto. E no versículo 7 ele começa então nos dizendo que uma verdade absoluta, né? Todos os seres humanos sofrem. Não existe um ser humano que não vai sofrer nessa vida. Não é porque você é cristão que você não vai sofrer, né? Não é porque você tem uma comunhão com Deus que você não vai ter sofrimentos e dificuldades na sua vida. Os salvos por Cristo também sofrem. E na verdade, o sofrimento na vida de um cristão, ele sempre tem um propósito, ele não é em vão. Até nós meditamos aqui às quartas-feiras, há um tempo atrás, na carta de Tiago, né? Nós falamos sobre isso,
Mas eu até gostaria de lembrar aqui, mais uma vez, né, Tiago capítulo 1, vamos deixar aqui no versículo 7. Mas Tiago capítulo 1, os versículos de 2 a 4, diz assim, ó, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Olha só, Tiago ele fala para nós considerarmos motivo de alegria quando nós passarmos por tribulações. Olha que coisa maluca isso, né? Porque a alegria, a tribulação, ela não é em vão na nossa vida. Ela está nos dando maturidade. Os sofrimentos nos fazem crescer. Momentos de alegria são excelentes na nossa vida, mas geralmente eles não produzem nada de crescimento para nós, não é verdade? Já reparou isso? Que quando você amadurece, quando você cresce, quando você passa por dificuldade, quando você passa pelas provações, pelas tribulações da sua vida. Infelizmente, nós carregamos na nossa sociedade e crescemos com isso uma crença muito forte de que nós não devemos ter dificuldades nas nossas vidas, né? Ou se nós temos sofrimentos é porque nós merecemos esses sofrimentos. É claro que nós temos sofrimentos na nossa vida consequência de pecados nossos, né? Às vezes nós erramos e Deus nos castiga, como um bom pai castiga o seu filho, para nos fazer sair daquele caminho errado e voltar para o caminho certo. Mas estamos sofrendo também porque o pecado habita nesse mundo. Nós somos pecadores, nós erramos e merecemos sim, de uma certa forma, sofrer, merecemos estar longe de Deus. Mas Deus ele nos promete viver com Ele por toda a eternidade, longe da presença do pecado, e lá também nós não teremos sofrimento, estaremos longe de qualquer tipo de tristeza e de dor. Mas muitos acreditam que se nós estamos sofrendo hoje, é sempre por causa de uma desobediência. É sempre porque eu errei em alguma coisa, então eu mereço estar sofrendo. Ou se aquela pessoa está sofrendo, tem algum pecado que ela não confessou. A pessoa fala, não, eu sei que eu sou pecador, eu erro, mas eu já confessei, já pedi perdão, não estou vivendo assim, sempre pecando naquilo, né? Eu procuro viver certo, mesmo assim eu estou sofrendo, mesmo assim eu estou passando por um desemprego, mesmo assim eu estou passando por uma doença, alguma coisa, né? Uma tribulação que a pessoa tem ali na sua vida. Mas o que nós podemos ver aqui, que mesmo aqueles que são salvos por Cristo, foram perdoados, e estão buscando ao máximo possível viver na obediência, também enfrentarão dificuldades. Nosso Senhor Jesus Cristo prometeu isso, né? Uma promessa que muitos não querem lembrar disso, né? Ele falou, no mundo tereis aflições. Ele prometeu que nós teríamos aflições, mas ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Então, Paulo, ele era aqui um exemplo de obediência também, né? Ele era um imitador de Cristo, e mesmo assim, ele estava sofrendo. Então, nós podemos ver aqui alguns motivos para nós sofrermos na nossa vida, né? Em primeiro lugar, pode ser que a gente nunca saiba esse motivo, né? Como a gente meditou algumas semanas aqui atrás sobre a história de Jó. Jó não sabia o motivo do sofrimento dele. Nós que lemos a Bíblia podemos ver que Deus discutiu ali com Satanás e permitiu que Satanás atacasse a vida de Jó, e Jó sofreu daquela maneira terrível, mas Jó nunca soube o motivo. Pode ser que os nossos sofrimentos também nós nunca venhamos a saber. Nós não vamos entender tudo aqui nessa vida, né? Como eu disse, alguns sofrimentos também são castigo e disciplina do Senhor, né, para nos tirar do caminho errado e para nos levar para esse caminho de obediência. E uma terceira causa aqui também é que os sofrimentos são uma forma de nos transformar à imagem de Cristo. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui em uma luta constante contra a nossa carne. É importante nós fazermos a diferença aqui de corpo e de carne, né? Nós temos o corpo, que é neutro, né? É onde o corpo aqui que nós usamos para viver e tudo, né? Onde habita aqui a nossa alma, onde o Espírito Santo também vem habitar em nós. Mas a Bíblia usa a expressão carne também para mostrar a parte pecaminosa que habita em nós, que não morreu completamente, que ela sempre procura colocar ali a vontade dela, né, para acontecer. Ela sempre procura colocar aqueles desejos errados para acontecer. E nós precisamos lutar contra essa carne.
Aqueles que são salvos recebem o Espírito Santo na sua vida, mas o Espírito vai estar sempre militando contra a carne, vai estar sempre lutando, guerreando contra a carne. Então nós precisamos entender que vai ser uma luta, e essa luta é sofrida. Quando a carne perde, a gente sente dor, a gente não gosta, a gente sofre, porque a nossa vontade é que os nossos prazeres pecaminosos sejam realizados, as nossas vontades pecaminosas sejam cumpridas, não é verdade? E quando Deus vem e fala assim, você não vai cumprir essa vontade que você quer, aí a gente fica chateado, né? E às vezes até alguns desejos que não são pecaminosos, né? Mas às vezes Deus não cumpre, porque Ele tem um propósito maior, de nos fazer amadurecer, de nos fazer crescer. Deus, Ele tem planos variados para todos nós. Se nós pegarmos aqui todos nós e começarmos a comparar as nossas vidas, nós vamos ver que cada um de nós aqui vai ter dons específicos, pode ser que alguns sejam meio parecidos, mas você vai ter dons e talentos na sua vida que fazem você ser único. E Deus tem um propósito específico aqui para a vida de cada um. Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um outro propósito para o Eduardo, né, para a Taline, para a Meire, para cada um aqui. Deus vai ter um propósito, mas Deus tem um propósito igual para todos nós, que é o que nós chamamos da vocação soberana, que é que Deus nos salva para nos fazer parecidos com Jesus Cristo. E esse aqui é o propósito maior de Deus para as nossas vidas. E isso Deus vai cumprir. Pode ser que o nosso propósito a gente venha a errar aqui, né? Deus me chamou para o ministério pastoral. Pode ser que em algum momento eu caia na desobediência, pare, né, de cumprir isso e tudo mais. Pode ser que você seja chamado para trabalhar em uma área, você esteja relutando, você não esteja colocando todos os seus dons, seus talentos à obra do Senhor. Mas a obra que Deus está fazendo nas nossas vidas, de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, essa obra Ele vai cumprir. Se você é salvo, Ele vai cumprir. Vai levar o tempo que for, mas Ele vai cumprir. E às vezes, na maioria das vezes, né, vamos colocar aqui, no caso de todo mundo aqui, vai ser através do sofrimento. Nós vamos sofrer sim, para que Deus tire o poder da nossa carne e fortaleça o nosso espírito. Morrer não é gostoso, morrer não é bom, meus irmãos. E então Deus Ele está usando o sofrimento como uma ferramenta nas suas mãos. E Paulo, ele entende isso muito bem. E ele percebe que tudo aquilo que ele viveu na presença do Senhor poderia se tornar um adversário do Senhor. Poderia se tornar uma idolatria, um motivo de orgulho na vida dele, né? Todas essas experiências maravilhosas que ele teve, ele foi até o céu, né? Quantos seres humanos podem falar isso, que foram aos céus? Nós vemos uma pessoa ou outra aí falar. Eu tenho minhas dificuldades de acreditar, né? Mas em Paulo eu acredito. Se ele falou que ele foi, eu acredito. Eu creio que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. E tudo que está aqui eu acredito sim. Então eu creio que Paulo foi. E ele poderia muito bem se orgulhar disso, né? Olha como eu sou diferenciado. E ele fala assim, eu não vou me orgulhar nisso. Para que eu não me ache superior aos outros e para que eu não venha disputar o meu lugar para com o Senhor. E nós precisamos tomar cuidado com isso também, porque até mesmo as bênçãos de Deus na nossa vida podem se transformar em ídolos nas nossas vidas. Podem disputar a atenção que só pertence a Deus. Muitas pessoas são abençoadas por Deus e depois passam a olhar muito mais para a bênção que receberam do que para o próprio Deus que abençoa. Por exemplo, quantas pessoas nós podemos ver, pastores, grandes líderes, pregadores, que estavam sendo usados por Deus, começaram a ter ministérios grandes, a alcançar muitas pessoas, a fazer muitas viagens, e depois o ministério passou a ser o Deus deles do que o próprio Deus a quem eles serviam. Muitos pregadores, muitos pastores de ministérios grandes tiveram seus casamentos fracassados. Às vezes caíram em adultério, às vezes a família falou assim, eu não quero mais acompanhar, não aguento. Você não está presente aqui na sua casa. Às vezes filhos de pastores que se suicidam, porque não tem ali a presença do pai em casa, não se sentem amados, creem que o pai ama todos os outros, menos eles, né? Então, como um professor me falou lá na faculdade, né? Cuidado para o seu ministério não decolar e sua família ficar no aeroporto.
Você está voando, né? E sua família ficou lá atrás. Porque o ministério se tornou um ídolo. Quantas pessoas pedem tanto um emprego para o Senhor e depois que conseguem, não querem mais servir a Deus porque estão cansados. Hoje eu não vou na igreja não, hoje eu vou dormir que eu estou bem cansado, essa semana foi puxada. Hoje eu não vou não. Né? E começam então a adquirir outras coisas. Senhor, me ajuda a comprar uma chácara. Aí compra uma chácara. Agora eu vou passar o final de semana lá na chácara. Não dá para ficar indo para a igreja. Né? Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Às vezes a bênção se torna um ídolo. Quantas pessoas pedem tanto por filhos, mas depois que tem os filhos, que são sim uma bênção do Senhor, começam a olhar para o filho como um ídolo. Né? Se sentem tão cansadas, param de buscar a Deus, não conseguem reservar um tempo para ler a Bíblia, para orar durante o dia, por causa da rotina cansativa, não é? E o filho se torna um ídolo também. A Bíblia nos conta a história do rei Ezequias, lá que o rei Ezequias ele restaurou o culto a Deus. Quando ele assumiu o reinado de Judá, o povo estava vivendo na idolatria, adorando a vários deuses. E ele começou a derrubar todos aqueles altares para poder restaurar o culto ao único Deus. E uma das atitudes que Ezequias teve que fazer foi derrubar também a serpente de bronze. Essa serpente de bronze, o próprio profeta Moisés havia construído. Nós temos esse relato lá no livro de Números. Quando o povo tinha se rebelado contra o Senhor, reclamado, aí Deus começou a mandar a serpente para picar o povo, né? E aí quem era picado morria. Aí o povo pediu perdão para Deus, e Deus fala assim para Moisés, tá bom, construa uma serpente de bronze, coloca num poste, então todo mundo que for picado pela serpente, quando olhar para essa serpente de bronze, vai ser curada. E essa serpente ficou lá, foi uma bênção para o povo, né? Para poder livrar o povo da morte. Passou o tempo, o povo começou a adorar aquela serpente, começou a dar nome de Deus para ela. Então, o que era uma bênção, que Deus mandou construir, que o próprio profeta Moisés, né, um dos maiores profetas que nós temos, ele mesmo construiu, aquilo se tornou uma idolatria. E Ezequias teve a coragem, e fez certíssimo, de ir lá e derrubar e quebrar aquela serpente de bronze. Será que não é isso que Deus está querendo nas nossas vidas, com o sofrimento? Você precisa quebrar isso aqui, você precisa largar isso aqui, você precisa mudar o foco da sua vida. Precisamos entender que o propósito de Deus não é nos fazer felizes de acordo com o padrão de felicidade que nós temos aqui nesse mundo, né? De cumprir as vontades da nossa vida de acordo aqui com esse mundo, de termos coisas, de termos altos salários, né? Mas o propósito de Deus é de nos dar a verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade só teremos quando nos tornarmos semelhantes a Cristo. À medida que nos tornamos semelhantes a Cristo, vamos desfrutando dessa verdadeira felicidade. E para isso Deus vai nos moldando. E para nos moldar, nós vamos sofrendo. Para enfraquecer a nossa carne, nós precisamos sofrer, e isso dói. E Paulo nos diz aqui no versículo 7 também, que Deus se utilizou até mesmo de um mensageiro de Satanás. Aqui eu volto a lembrar de novo da história de Jó, né? É muito parecido. Onde Deus permite Satanás ir atacar a vida de Jó ali. E Deus permitiu também, né, que de repente um anjo de Satanás ficasse ali atacando e atormentando Paulo por toda a sua vida, né? E se nós vermos aqui o significado dessa palavra, né, de atormentar, seria esbofetear. Esbofetear seria aquele tapa com as costas da mão assim, sabe? Imagina você ficar tomando um tapa desse assim todos os dias, né? Direto, tá tomando esse tapa, né? E ele fala aqui que é um espinho na carne, né? Uma dor incômoda ali, né? Um espinho que está doendo e você não consegue tirar. Está inflamando e não tira, né? Uma dor constante. A Bíblia não deixa claro o que é esse espinho, que tipo de dor é essa, né? Alguns tentam decifrar, né? Se era uma doença, se era malária, se era perseguição de outras pessoas, né? Se era talvez até uma cegueira que Paulo tinha, né? Porque Paulo era um homem tão estudioso, gostava tanto de ler, de escrever, e apanhou tanto na vida que acabou ficando meio cego, né? E talvez seja isso, Paulo ficou pedindo para Deus curar ele. Nós não sabemos o que era. A gente sabe que era algo que incomodava profundamente Paulo. E o que nós podemos entender aqui de lição?
A intenção aqui do Espírito Santo em revelar isso para nós através da Bíblia, não é para nós termos uma categoria aqui de sofrimento. Isso aqui é um sofrimento importante, isso aqui não é. Não. Cada um de nós aqui vai saber aquilo que realmente dói na sua vida. Talvez você olhe para a dor da minha vida e fale assim, isso aí não é nada. Mas para mim dói, para mim incomoda, para mim é duro. E para você também é a mesma coisa. Às vezes você tem uma dor ali que você nem tem coragem de falar para os outros. Você fala assim, as pessoas nem vão levar muito a sério isso. Mas é uma dor realmente, que dói. E você precisa mesmo colocar isso diante do Senhor. Mas existe algo a mais com o sofrimento nas nossas vidas. E olha o que acontece. Paulo ele vem orar ao Senhor. No versículo 8 e o começo do versículo 9 diz assim, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo orou por 3 vezes e recebeu uma resposta diferente do que ele esperava. Até esse grande homem de Deus que foi até os céus, não teve a sua oração respondida. Ele pediu para que Deus retirasse o seu espinho, mas Deus mostrou que não iria atendê-lo. Porque o propósito de Deus para a vida de Paulo era muito maior do que aquilo que Paulo entendia para ele mesmo. Não era Paulo que sabia o que era melhor para a vida dele. Deus sabia. E por mais que nós não possamos entender completamente quais são os planos de Deus, uma coisa nós sabemos, que os planos de Deus são os melhores para a nossa vida. Você se lembra de Romanos 12:2? Onde Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando aqui, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas como que nós vamos experimentar isso? Só depois que a nossa mente for transformada. E a transformação dói. A transformação ela é sofrida. Então, se nós não abandonarmos o padrão desse mundo, a vontade da nossa carne, nós nunca vamos experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. E era isso que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Deus poderia retirar aquele espinho e dar uma alegria momentânea ali para Paulo, uma alegria humana. Mas Deus estava trabalhando na vida de Paulo para que Paulo pudesse experimentar uma alegria superior, que era se tornar semelhante a Cristo. Uma alegria proveniente de uma nova natureza que ele estava recebendo através dessa dor. Então, por mais difícil que seja, meus irmãos, nós precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus. Como que é aceitar a vontade de Deus? Eu preciso entender? Não. Nós não vamos entender toda a vontade de Deus. Algumas coisas a gente entende, outras coisas a gente não vai entender. Mas nós precisamos aceitar pela fé. Como nós lemos aqui. Não vivemos por aquilo que nós vemos, mas pelo que não vemos. Porque o que não vemos é eterno. Precisamos aceitar que Deus está realizando a sua vontade na nossa vida. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sabe quem mais teve a sua oração não respondida? O nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Deus, que orou ao Deus Pai e não teve a sua oração respondida, lá no Getsêmani, Jesus orou, se possível for, passa de mim esse cálice. A humanidade de Jesus ali estava com medo daquilo que ele iria sofrer, do grande sofrimento que ele iria passar na cruz. E por 3 vezes também ele orou. Diz que Jesus chegou a suar gotas de sangue, de tão nervoso que ele estava. Passa de mim esse cálice. E Deus, não vou. Você vai beber desse cálice. E bebeu. E foi o melhor, Não para Jesus Cristo, coitado. Mas o plano de Deus era superior de que para nos salvar. Lógico, Jesus estava ali demonstrando a sua humanidade, mas ele fala, contudo que a sua vontade seja feita e não a minha. E Deus então se utiliza dessa resposta negativa para trazer um bem maior para o mundo inteiro. Então, eu não quero aqui te desanimar a orar, Falar assim, nem ora porque sua oração não vai ser respondida. Não é isso. Nós não sabemos como as nossas orações serão respondidas. Nós devemos sim, a Bíblia nos ordena a orar, a sermos perseverantes na oração. Orar sem cessar, a levar todas as nossas aflições, levar todas as nossas ansiedades até o trono de Deus. Mas não querer fazer que a sua vontade seja feita acima de tudo.
A nossa oração não muda o braço de Deus, mas a nossa oração muda a nós mesmos. O nosso relacionamento com Deus vai nos transformar, para nos conformar, para nós tomarmos essa forma, né, que Deus quer que nós tenhamos. Essa nova natureza em Cristo. Pode ser que você ore e Deus responda sim. Beleza, não, vou atender. Você orou, eu vou responder. Toma aqui a cura, né? Toma aqui o livramento dessa dor. Beleza. Pode ser que Deus fale assim, espera, não vou responder agora. Vou responder depois. Continua orando, continua perseverando. Isso é difícil também para nós, né? Mas pode ser que Deus responda um claro e sonoro não. Assim como Paulo entendeu aqui. Paulo entendeu não. No entanto, o que deve nos fortalecer é que, em primeiro lugar, nós podemos orar a Ele. Em segundo lugar, Ele nos ouve. E principalmente, em terceiro lugar aqui, que nós vamos ter sempre a graça de Deus. Essa é uma resposta maravilhosa. Deus fala assim, eu não vou fazer a sua vontade, mas a minha graça vai estar sempre presente na sua vida. E a graça é nós termos a presença do próprio Deus em nós, em todos os momentos da nossa vida. Até nesses momentos de sofrimento, onde nós nos sentimos, né, abandonados por várias outras pessoas, onde nós nos sentimos sozinhos, mas o próprio Deus está conosco. O próprio Deus está nos acompanhando. E Paulo entende que a graça de Deus é ser fortalecido pelo poder de Deus. Que a graça de Deus é também de desfrutar essa transformação maravilhosa, que nós não merecíamos. Éramos pecadores sujos e estamos nos tornando imagem e semelhança de Cristo. E é sabermos que aquele que começou a boa obra nas nossas vidas vai concluí-la. E aí ele termina, né, a continuação do versículo 9 e 10, o aprendizado que Paulo tem aqui com tudo isso, com todo esse sofrimento. Ele fala assim, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo, ele aprendeu uma nova maneira de se alegrar. Não é se alegrar quando tudo está bem. Ele aprendeu a se alegrar nas suas fraquezas, nas suas dores. Olha que maluco isso. Completamente oposto ao que o mundo vive, ao que o mundo nos ensina. Hoje em dia, muitos têm esse discurso pobre, né, de que nós devemos viver de acordo com o nosso coração. Né? Você já foi buscar a ajuda de alguém e a pessoa dá esse conselho fraco, né? Faça aquilo que o seu coração mandar. Se o seu coração está em paz, faça isso. Nosso coração é enganoso, é pecaminoso. Nosso coração não sabe o que é melhor para a nossa vida. Nosso coração é repleto de desejos pecaminosos. E os desejos pecaminosos podem trazer prazeres pecaminosos que no momento dão uma alegria, mas trazem culpa, trazem medo, trazem angústia, trazem tristeza para a nossa vida. Alguns minutos de prazer para muito tempo de culpa, de sofrimento. Não vale a pena. Paulo, ele aprendeu a se alegrar nas suas dores, nas suas fraquezas, não naquilo que o seu coração queria, mas naquilo que Deus queria para ele. E através da dor, das suas fraquezas, do seu espinho, ali, ele via o poder de Deus se manifestando nele. Nós já falamos aqui várias vezes, até nas últimas mensagens eu tenho reiterado isso, que Deus, ele odeia orgulhosos. Deus, ele não trabalha na vida de orgulhosos. Quantas vezes eu falei aqui dos fariseus, né, que eram orgulhosos e Cristo rejeitou. Cristo, ele não rejeitou as prostitutas que estavam no pecado. Cristo, ele não rejeitou os ladrões, né, os mercenários, os publicanos. Ele rejeitou os fariseus que eram orgulhosos, que achavam que não precisavam de ajuda. Quem pensa então que é forte aqui nessa vida, na verdade, é fraco. Olha a lógica invertida de Deus, né? A palavra de Deus fala que a sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Porque Deus, ele age ao contrário, de ponta cabeça, né? Que quem pensa que é forte, quem se acha bom, na verdade é fraco. Agora, aqueles que se acham fracos, aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade, aqueles que falam assim, Senhor, eu sou fraco, eu sou um pecador, eu não mereço nada. Aí Deus fala assim, beleza, você está pronto. Eu vou atuar na sua vida. Eu vou fazer uma maravilhosa obra na sua vida. Então, por isso que Paulo, ele se regozija, por isso que Paulo se alegra na fraqueza dele, porque
quando ele reconhece essas fraquezas, Deus vem agir na vida dele. No versículo 9, ele usa uma expressão única no Novo Testamento, que não aparece mais em nenhum lugar. Ele fala que o poder de Cristo vem repousar sobre ele. Aqui é uma tradução falando assim, que Cristo ele vem fazer um tabernáculo nele, vem montar uma barraca, uma cabana nele, né? Ou seja, Cristo ele vem morar nele. É aquela ideia que nós vemos no Antigo Testamento, quando o povo construiu ali o tabernáculo. Deus ordenou, né, para Moisés para que fosse construído um tabernáculo, uma cabana ali, né, armações, tecidos e tudo mais, mas não era algo de tijolo, né, algo bonito assim. E mesmo assim, a glória de Deus vinha e habitava ali no meio do povo, ficava morando ali junto com o povo. Todo mundo morando em volta desse tabernáculo e o próprio Deus habitando ali no meio deles. E hoje em dia, Deus não vem morar num templo, né, numa igreja assim de paredes. Deus vem morar na igreja que são as pessoas. Olha que maravilhoso isso. Olha que presente maravilhoso isso. Quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, o poder de Deus vem morar em nós e se manifestar cada vez mais. Nós não devemos competir com Deus, né? Falar, não, Senhor, eu sou bom, eu quero fazer a minha vontade, eu sou forte. Não. É quando nós entendemos que nós morremos para a antiga vida, morremos para o mundo, morremos para a nossa vontade pecaminosa, e agora eu vivo a nova vida em Cristo. Vivo para Ele da maneira como Ele quer. Nós podemos desfrutar essa nova natureza em Cristo e nos alegrar e poder desfrutar a verdadeira alegria. Nós, meus irmãos, podemos sim orar ao Senhor, né, pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom emprego, nos dê um bom salário, que o Senhor realize, né, os nossos sonhos, as nossas vontades, mas acima de tudo, devemos procurar entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e se em tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou pedindo, que eu estou vivendo, se eu estou a cada dia me tornando mais parecido com Cristo. Você tem entendido isso dessa forma, né? Infelizmente, para muitos, o sofrimento é essa consequência do pecado, né? E alguns falam assim, está amarrado, né? Eu repreendo esse sofrimento na minha vida, eu não admito estar sofrendo. E Paulo, ele se alegra com os sofrimentos na vida dele. Olha que diferença, né? Olha como um verdadeiro cristão deve olhar para os seus sofrimentos. Lógico, nós devemos orar sim, pedir para Deus nos curar, né? Tirar tudo isso de nós. Mas se alegre também com a situação difícil que você está passando. Se alegre com a tribulação. Porque em tudo isso Deus está te dando maturidade. Deus está permitindo que você cresça, que você saia daquela zona de conforto. Nós só amadurecemos através do sofrimento. Então, nos momentos de sofrimento, não busque muita explicação, né? Por que eu estou sofrendo? Mas busque entender para quê eu estou sofrendo. O que Deus quer realizar na minha vida. Busque a graça de Deus na sua vida. Nós não vivemos de explicações, nós vivemos de promessas. Embora nós não entendamos muitas coisas, nós temos as promessas de Deus que nós sabemos que vão se cumprir. Ele promete graça, Ele promete estar conosco todos os dias da nossa vida. Então, você está passando por sofrimentos, ou quando você passar, busque se achegar mais a Deus, busque ler mais a palavra. Seja ler, busque ler mais ainda. Busque estudar, busque ouvir a voz de Deus, né? Não ore para que Deus remova a sua dor, mas para que Deus transforme essa dor em graça, que Deus transforme em alegria, em poder dEle na sua vida. E reconheça as suas fraquezas, peça para Deus vir habitar em você. Que o Senhor possa falar contigo, que o Senhor possa aplicar essa mensagem na sua vida, assim como Ele tem feito na minha vida também. Não pense que você é o único a sofrer. Nem considere também as suas dores as maiores do que as dos outros, né? Todos nós estamos sofrendo aqui nesse mundo. Todos nós estamos passando por dificuldades, por tribulações. E se alegre por isso, se você está passando, né? Busque ver, Senhor, onde que o Senhor quer que eu cresça nisso tudo. Vamos orar? Deus amado, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor não age de acordo com o padrão desse mundo. Muitas vezes o Senhor age de uma forma totalmente contrária a esse mundo,
uma lógica inversa, onde nós precisamos aprender a viver dessa forma que o Senhor quer que nós vivamos, a nos gloriar nas nossas fraquezas e a entendermos, ó Pai, que é muito melhor o poder do Senhor nas nossas vidas, a graça do Senhor, a sua presença nas nossas vidas, do que simplesmente as nossas vontades serem feitas, serem realizadas. Pai amado, ajuda todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que têm sentido esse espinho na carne. Ó Pai amado, que a Tua boa mão esteja sobre as nossas vidas, cuidando de nós, nos ajudando, enxugando as nossas lágrimas e nos ajudando a crescer e a nos alegrarmos, até mesmo nos momentos de tribulação, nos momentos de provações. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Nós vamos passar para o nosso momento de ceia agora. Eu quero te convidar a se preparar seu copinho, aí você pode abrindo ele. Enquanto eu preparava essa mensagem, também me lembrei de um texto de Lucas 9, 23. Um texto tão famoso, onde Jesus diz, né? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Mais uma vez aqui essa lógica invertida de Deus, né? Quem buscar a vida, vai perder a vida. Quem perder a vida, vai encontrar a verdadeira vida. Olha que loucura isso. Você quer viver? Jesus fala, tome a sua cruz e me siga. A cruz é sinal de morte. Você quer viver? Então morra. Você quer continuar vivo? Então você vai morrer. Olha que loucura que é isso, né? E esse momento da ceia nos lembra esse compromisso que todos nós temos. Nós nos lembramos do sacrifício. Ao nos tornarmos semelhantes a Cristo, nós estamos seguindo os passos dele. Que em primeiro lugar, né, antes de nós fazermos isso, ele foi o primeiro a entregar a sua própria vida, a entregar o seu corpo, né? O pão aqui simboliza o corpo de Cristo, o suco de uva simboliza o sangue de Cristo que foi derramado para nos comprar, e ele exige de nós o mesmo, de nós nos dedicarmos e morrermos e entregarmos a nossa vida para ele, para que aí sim encontremos a verdadeira vida nele. E eu quero te convidar a, nesse momento, aqueles que vão participar, a se comprometer mais uma vez com o Senhor. Talvez na sua caminhada você dê uma relaxada e fala assim, Senhor, eu parei de me sacrificar para o Senhor, eu parei de entregar as minhas vontades, eu passei a querer tomar o controle da minha vida de novo, eu passei a querer viver para mim mesmo de novo, querer viver a minha própria vida de novo, da maneira como eu quero. Eu quero te convidar a orar nesse momento, se consagrando ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor mais uma vez, morrer e ser crucificado, para que o Senhor viva em mim, não mais eu, mas Cristo em mim. Então, abaixe sua cabeça, faça uma oração nesse momento silenciosa e se prepare nesse momento para nós participarmos da ceia do Senhor. Quero te convidar então a tomar o seu cálice, o seu pãozinho. E em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos dá as instruções para esse momento. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, lembrando do corpo de Jesus Cristo que foi preso ali no Calvário, e da nossa entrega também que nós devemos fazer, seguindo os passos dele, vamos participar nesse momento comendo do pão.
De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. De semelhante modo, vamos participar desse momento agora com o cálice. Irmã Irani, a irmã pode vir aqui orar por nós nesse momento? Deus querido, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer, ó Deus. Te agradecer por tanto cuidado, Te agradecer por esse templo com as portas abertas, Te agradecer por cada um aqui presente, ó Deus. Te agradecer pela mensagem que nós ouvimos, ó Deus. Nos capacita, nos ajuda a colocar em prática no nosso dia a dia, Deus. Te agradecemos, ó Deus, principalmente pela salvação, pelo sacrifício perfeito que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, mesmo não sendo merecedores, Pai. Aqui estamos para Te agradecer, para Te louvar, para dizer que só o Senhor é digno da nossa adoração. Obrigado, ó Deus querido. Perdoa as nossas falhas, ó Pai. E nos ajuda, Pai, a estar sempre na Tua presença, que esse é o nosso maior desejo. Obrigado, ó Deus, pelo sacrifício maravilhoso feito por cada um de nós. E nós temos certeza, Pai, que esse sacrifício perfeito alcançará nossos familiares também, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus o Pai, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação, a presença do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o Teu povo pela face da terra, para todos sempre. Amém. Amém. Uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe.